Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Aqui é a Carlia Conelli, apresentadora do GaiaCast, sou médica, ginecologista, especialista em reprodução humana. E temos esse podcast para falar com leveza, mas com profundidade sobre temas relacionados às mulheres, à saúde feminina, à infertilidade, reprodução humana. E hoje será um dia em que nós vamos tocar num ponto muito importante da vida de todas as mulheres. Nós vamos falar sobre câncer de mama. Mas câncer de mama em mulheres em idade reprodutiva, que é um diagnóstico muito difícil de receber. E para isso eu chamei aqui a doutora Denise Geofili Pinheiro, que é ginecologista e obstetra, especialista em mastologia. Ela tem formação em câncer de mama, né? Na plástica, que é o tratamento do câncer de mama, já com a reconstrução mamária, e em imagem, então em imagenologia. É isso, Denise? É assim que fala? É isso, é assim mesmo. Imagenologia, porque sempre que a gente faz o diagnóstico, a gente precisa de exames de imagem, que são os exames que a gente usa para fazer os exames de rotina, para detectar algum nódulo, alguma lesão. Então, hoje a Denise vem aqui para essa conversa maravilhosa e ela tem um olhar integral também sobre esse tema e sobre as pacientes. Bem-vinda, Denise. Obrigada, Ká. Estou muito feliz de estar aqui. Viu? Um prazer, uma honra para mim, para falar para vocês e para todo mundo que te acompanha. A Denise, gente, a gente se conhece desde a escola, então é marmelada, já assim... Formalidade zero, Formalidade zero. Aqui a Denise, a gente estudou junta. Sim, desde eu tenho fotos com você pequenininha. Não sei se você lembra. Foto, tipo, da escola festinha mesmo. junina. Do colégio. Depois a gente estudou na mesma faculdade, na mesma sala. Sim. E fomos para a mesma área especialidade. de especialidade. E hoje a Denise é especialista em mastologia e eu fui para reprodução humana. E Denise, quando a gente fala em câncer de mama, muita gente ainda pensa em mulheres na menopausa, já associa a mulheres com mais idade, né? Mais de 50, 60 anos. Sim. Mas o câncer de mama, ele não atinge só essa faixa etária, também atinge mulheres que estão em idade reprodutiva. Sim. Né? Qual seria o perfil dessas mulheres? Sim. É muito comum a gente associar o câncer de mama na faixa etária que é mais comum realmente, que é na pós-menopausa, né? Então, grande parte dos cânceres de mama acontecem após os 50 anos de idade. Mas a gente tem casos abaixo dos 50, inclusive abaixo dos 40 anos de idade. E o que é interessante é que essa taxa ela vem aumentando ao longo dos anos, né? Isso acontece no mundo todo e principalmente no Brasil. O Brasil é um dos países que tem a maior taxa de câncer de mama em mulheres jovens, né? O perfil acabam sendo pacientes com tumores um pouco mais agressivos, né? Com a maior incidência de mutação genética, então elas podem ter uma mutação de forma mais frequente do que as mulheres mais velhas. E uma característica importante é que esse grupo não faz parte daquela idade em foco para fazer o rastreamento, né, com mamografia todos os anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia anual a partir dos 40. Então, essa mulher teve câncer de mama antes de ter a chance de fazer uma mamografia. Então, é muito importante nessa faixa etária o autoexame, né? O bom acompanhamento com o ginecologista, que são pacientes que não vão descobrir, muito provavelmente, num exame de rotina, né? Elas vão descobrir palpando, no banho, elas próprias. Sim, e quando a paciente descobre palpando, quer dizer, então, que o tumor já está avançado, já tem um tamanho que dá para ser palpado, portanto, o ideal seria descobrir antes. O intuito é, quando a gente descobre no exame de rastreamento, é fazer o diagnóstico numa fase em que ele ainda não é palpável, que ele é inicial, que ele é menor, né? Quanto menor o tamanho, menor o estadiamento, maiores as chances de cura, de sobrevida. Então, a gente procura tentar fazer esse diagnóstico de forma mais precoce possível. Então, essas mulheres, né, essas meninas, acabam diagnosticando num estadiamento um pouco mais avançado, né? Tá. E quando essas pacientes são diagnosticadas, quais são os tratamentos que elas são encaminhadas geralmente? Qual é o passo a passo
desse tratamento e quais profissionais são importantes nessa jornada de tratamento? No princípio, assim, o momento de maior tensão palpou o nódulo, né? Procurou uma equipe médica, ou na maioria das vezes o próprio ginecologista, aí ela vai ser encaminhada para fazer uma ultrassonografia de mamas, que é o primeiro exame nessa faixa etária, e aí diagnosticando a lesão, ela é encaminhada para uma biópsia, né? Refeita a biópsia, tendo o diagnóstico, aí ela vai ser encaminhada para uma equipe cirúrgica, que é um oncologista, um cirurgião oncológico, um mastologista e um oncologista clínico, que aí eles vão dar o passo a passo de como vai ser o tratamento. E um passo muito importante é pensar na vida reprodutiva dela. Muitas vezes essas mulheres ainda não têm filhos, elas têm desejo de ter filhos, então elas precisam ser encaminhadas também para uma equipe de reprodução humana, que vai dar todo o suporte aí para preservar a fertilidade dessa mulher. Sim, aí entra na minha área de atuação, né? Que é a preservação da fertilidade. E a gente tem pacientes que não estão pensando nisso nos seus 20, 30 anos. Hoje em dia é muito difícil uma mulher de 20 a 30 anos, estou falando assim, em modo geral, em grandes centros urbanos. Essas mulheres não estão pensando em ter filhos ainda. A grande maioria, claro que algumas estão. Mas a gente tem, assim, como desafio, né? Mostrar para essas pacientes que têm um diagnóstico, que vão ter que fazer o tratamento e que uma parcela delas vai ter infertilidade, vai entrar em menopausa precoce. Sim. Porque os medicamentos usados, né, podem levar a uma menopausa precoce, que é a quimioterapia. Sim. Elas não entendem que depois não tem volta. Sim. Não tem como voltar atrás. Essa é uma oportunidade. E a gente tem, como são tumores agressivos, essas mulheres mais jovens, a gente fica num momento em que a família e a paciente querem tratar o quanto antes e acabam não procurando, porque ou tem medo de atrasar um mês o tratamento, na verdade são 15, 20 dias para fazer uma captação. Não é tanto tempo, né? É bem tranquilo. São 15 a 20 dias para a gente conseguir começar o tratamento e captar os óvulos. E também é uma questão de planejamento reprodutivo. Sim. Nessa faixa etária, elas não pensam muito nisso. Sim. Você vê isso no seu dia a dia? Como que é? Já tive paciente que não queria, mas a gente vai, conversa, convence, porque é um momento que vale a pena investir nessa fase, porque depois não volta atrás. Muitos tratamentos quimioterápicos são citotóxicos para o ovário, então vai levar à infertilidade, é muito variável de paciente para paciente. Depende da idade, depende da reserva ovariana que ela já tinha antes, depende da medicação que foi empregada, da dose. Então, é difícil você predizer se ela vai evoluir com infertilidade ou não. Então, o melhor é prevenir. Né? Porque não são todas as pacientes que vão fazer quimioterapia que vão ficar inférteis. Sim. Porque é exatamente o que você falou. E é difícil realmente pensar nisso enquanto você está com uma doença potencialmente letal. O paciente quer tratar o quanto antes. Quer tratar o quanto antes. Quer tirar, quer resolver. Sim. Né? É uma discussão muito interessante, porque eu vejo até pacientes que não enfrentaram um câncer, uma quimioterapia, que deixaram o tempo passar e não congelaram, se arrepender. Sim. Por não ter feito quando pôde, quando teve oportunidade, quando tinha tempo ou dinheiro e preferiu fazer outra coisa. Sim. O outro ponto é o valor, né? É caro. Sim. Então, são poucas as pacientes que têm acesso. E mesmo pelo SUS, é difícil. São poucos ciclos que são feitos pelo SUS. A gente tem pouquíssimos centros de reprodução humana. E nem todo mundo consegue, né? Nem todo mundo tem uma consegue. fila grande, é difícil. Então, é um grande calcanhar de Aquiles aí no tratamento do câncer, é a oncofertilidade. Sim. Né? É uma grande... alternativa também são os análogos de GNRH que a gente pode prescrever antes do tratamento quimioterápico, que eles podem proteger o ovário, né? Tem bons resultados, mas nada como técnicas de reprodução, né? Isso não isenta essas técnicas de reprodução. Preservação de embrião, né? Congelação de embrião, de óvulos e até de tecido ovariano. Bom, e como aqui a gente fala de tudo com leveza, mas com profundidade, aí eu queria te perguntar assim, como é
essa conversa com uma paciente tão jovem, que ainda não tem filhos e que recebe esse diagnóstico? Como médico, assim, porque eu também sou médica, a gente tem um pouco de dificuldade nessa área psicológica e espiritual, né? Mas a gente tenta chegar pelas beiradas. Você consegue, assim, no seu dia a dia, abarcar isso com as pacientes? Eu acho isso bem interessante, assim, bem importante. Para todas as doenças, né? Não só câncer. Todo diagnóstico é um luto para a pessoa, né? Para essas pacientes em específico, acho que você consegue abordar de forma melhor, entendendo em que momento de vida que ela está, né? Muitas vezes é uma mulher que ainda não está consolidada na carreira, então ela está ali lutando para ascender na sua carreira, se colocar no mercado de trabalho, ela está conhecendo alguém, está querendo constituir família, às vezes ela acabou de casar. Então, você tem que entender o momento em que a paciente está para você conseguir se inserir nesse meio, né? E aí você tratar da melhor forma, né? Que você vem para ajudar no meio dessa situação desse toda. Furacão, né? E são pacientes que estão cheios de planos, de projetos, e aí vem um diagnóstico que interrompe tudo isso e muda todos os planos dela e ela perde o chão, né? É um furacão, um furacão, você perde o chão, não sabe o que fazer, até que você começa a traçar o diagnóstico, traçar os passos do tratamento, e aí ela vai tendo o objetivo, né? Focando no tratamento, e vai ver que existe o pós, né? Que existe o futuro e que tudo vai dar certo. E a reconstrução? Em que momento a reconstrução entra? Porque existe a grande preocupação de ser amputada, né? É um sentimento de retirada de um órgão, de algo importante. Se a mulher não amamentou ainda, se ela ainda não teve filho, é bem complicado. Como funciona a reconstrução? Quais são os tipos? Bom, o que é possível fazer hoje? Em que momento? A reconstrução oncoplástica, né? Reconstrução de mama, as técnicas de oncoplástica, elas melhoraram muito nos últimos anos, né? O Brasil é um dos países assim, muito fortes nessa área, né, nesse setor de oncoplastia. Até a gente tem profissionais muito bons. A gente tem técnicas de oncoplástica para tentar manter e preservar o formato da mama, né? E também a gente tem técnicas de reconstrução, né? De formar a mama de novo, usando expansores, implantes, usando retalhos. Então, tem vários mecanismos de você conseguir um aspecto estético muito aceitável, sabe? Então, a paciente fica com esse receio de ter que tirar a mama, mas hoje em dia é muito possível você manter um aspecto muito bom. Tá? Não, bem diferente do que tinha no passado, né? Quando a gente se formou, que a gente era comum ver pacientes, né, tiravam até a musculatura peitoral, tudo, você via gradeado costal. Então, hoje em dia, o aspecto estético melhorou bem, e que é muito importante, né? Isso faz parte da autoimagem da mulher, então faz parte da vida sexual dela, faz parte da autoestima. Então, é muito importante buscar esse aspecto estético aceitável. E, na maioria das vezes, dá para fazer na mesma cirurgia? Dá. De preferência, a gente sempre tenta optar por fazer no mesmo momento para não ter esse impacto, né? Então, você acaba... É muito comum, por exemplo, em mastectomias, que você retira a glândula da paciente, você já coloca um expansor, você já consegue manter um volume. Então, a paciente, muitas vezes, não sofre com esse choque. Mas cada caso é um caso, né? Então, você tem que individualizar muito bem. Essa paciente vai ser orientada por uma equipe multidisciplinar e avaliar qual que é a melhor opção para ela, né? Às vezes é mastectomia, às vezes não é. Às vezes precisa pode ser oferecida uma reconstrução imediata, às vezes não no primeiro momento. Então, tudo tem que ser individualizado, né? Como toda boa medicina, sim, né? Sim. Em relação à reconstrução, eu vi que hoje tem até tatuagem, né? Que é feita, que faz o mamilo perfeito. Sim, né? sim. Tem uma técnica que os tatuadores fazem, que eles reconstroem o mamilo em 3D. Então, assim, você olha, parece realmente que tem um mamilo projetado na tatuagem. Então, é muito bom. Além disso, a gente tem as técnicas de reconstrução da papila também, que a gente consegue fazer um enxertinho para fazer um elevado simulando a papila, né? E aí ela pode fazer uma tatuagem depois. Ai, né? que bacana, que legal. Bem legal. Qual é a chance de cura
de câncer de mama numa mulher mais jovem e de uma mulher na faixa de risco, de maior risco? Na verdade, o que vai influenciar não é tanto a idade, né? A gente tenta até não diferenciar tanto o tratamento de acordo com a idade. Não é porque você é mais jovem, sabe? Ou porque você é mais velha que você vai mudar o tratamento. A questão é que as mais jovens costumam ter tumores que são biologicamente mais agressivos. Então, são mais fortes. Vamos dizer assim para as pessoas entenderem. Eles têm mais capacidade de crescer. Sim, sim. E elas também têm uma maior taxa de recidiva, né? Tá. Porque elas vão viver mais tempo, são mais jovens, então elas têm um tempo maior para ter... Tem mais hormônio. Pois é, então a gente vai tratar a doença em si, né? Então, mas o tratamento acaba sendo um pouco mais agressivo de acordo com a biologia tumoral daquela paciente. Hoje é tudo muito individualizado, até o próprio tumor passa por um exame, né? Sim, como existe esse exame porque existe a biópsia que a gente faz e nessa biópsia vai vir um monte de coisa. Certo. Então, às vezes, você está conversando com uma pessoa que teve ou tem câncer de mama. Ela vai falar assim, meu tumor é assim, assim, assado. Quais são essas classificações que vêm na biópsia? Sim. Na verdade, a gente divide os tumores pelo tipo histológico, né? Então, eu posso ter o mais comum é o ductal invasivo, mas eu posso ter o lobular, o medular, o tubular, tem metaplásico, tem vários tipos histológicos de tumores de mama. E aí isso depende da célula que resolveu dividir, né? Isso daí são as características histológicas do tumor. Né? Em que local que ele cresceu e as características dele. Porque né? na glândula mamária tem vários tipos de célula. De tecido. Tem o tecido do tubo que leva o leite até sair na papila. E tem o tecido do lobo mamário. Tem todos esses tecidos. E aí tem essas diferenças. O mais comum é o carcinoma ductal invasivo, né? Que ele representa aí 70% dos tipos de câncer. E aí a gente tem o perfil imunohistoquímico do tumor, que a gente vai avaliar se tem receptores para estrogênio, receptores de progesterona, vai avaliar o índice de proliferação do tumor e se tem uma proteína que chama HER2. Né? Então, com essas informações, entre outras, também você vai avaliar aí o perfil tumoral para poder traçar um melhor tratamento. Hoje o tratamento ele precisa levar em consideração muitas coisas, né? Sim. Muitos detalhes. E também tem a questão da metástase, né? A metástase é quando o tumor não fica só na mama, ele pode ter ido para outros lugares. Como que é essa história da metástase para os pacientes entenderem, para quem está ouvindo, o que acontece quando o tumor, vamos dizer assim... Espalhou. Sim. No caso da mama, os cânceres eles podem provocar metástases via hematológica, né, que é a via hematogênica, que é através do sangue, ou via linfática. Tá? No caso da mama, é mais comum você ter, de forma inicial, uma metástase linfática. E aí, o principal local para onde o câncer de mama ele sai, né, do tecido mamário é para a cadeia axilar, para os linfonodos. Né? Então, a mama ela é drenada por uma cadeia linfática e essa linfa vai ser direcionada para cadeias ganglionares, principalmente na região da axila. Então, é muito comum, não sei se as pessoas já devem ter ouvido falar, quem já tratou, eu fiz o linfonodo sentinela, né? Fiz a biópsia do linfonodo sentinela, ou eu tive que esvaziar a axila. Então, porque durante a cirurgia a gente vai pesquisar se tem um comprometimento ou não, ou vai tentar abordar a axila para ver se a doença chegou até os linfonodos ou não. Tá. Isso é bem importante de avaliar, porque também vai redefinir o tratamento, sim. Né? E como é que é o autoexame? Qual a importância do autoexame e como ele deve ser feito? A gente pode descrever, né? Você não precisa mostrar. Mas para as pessoas entenderem a importância e a frequência que esse autoexame deve ser feito, porque pode salvar a vida das pessoas, né? Então, perguntar para amiga, você está fazendo? Filha, você faz autoexame? Mãe, você está fazendo o seu autoexame? Sempre uma mulher lembrando a outra que deve ser feito.
Hoje o autoexame ele é mais incentivado, né? A gente incentiva os pacientes a fazerem como uma forma de autoconhecimento. Não que seja algo obrigatório. Tem paciente que fica muito ansiosa com o autoexame, né? Extremamente ansiosa. E o autoexame ele não substitui os exames de imagem, né? Não substitui o exame clínico pelo médico, né? Então, mas a gente sempre incentiva a realizar, porque a paciente vai se conhecer. Né? O ideal é fazer, assim, como fazer? Uma vez por mês, então não é para palpar a mama todos os dias, nem todas as semanas. Então você vai eleger um dia no mês, de preferência após a menstruação, tá? Porque quando você está durante o ciclo, né, assim, pré-menstrual ou no meio pré-ovulatório, você tem uma mama mais edemaciada, ela está mais estimulada, então é muito mais fácil você confundir o que é uma lesão do que é uma mama normal. Tá? E dói, né? E é dói, um pouco mais dolorido então, antes de preferir menstruar. sempre o período pós-menstrual. A recomendação é fazer pelo menos em 3 posições, então no banho, né? Quando você ensaboa bem as mamas, é fácil da mão deslizar. Deitada e de frente ao espelho, né? Porque a gente vai procurar o quê? Não é só nódulo, não é só espessamento, né? Palpei um caroço na mama, não. Eu vou procurar alterações de pele, eu vou procurar áreas avermelhadas, retrações de pele, né? Retração de papila, às vezes a pele fica com aquele aspecto de casca de laranja, isso é um sinal de alerta, tá? Se a pele ficar áspera, assim, com... Isso. mais grossa. É exatamente a casca de laranja, né? Parecendo uma casca de uma laranja. Isso daí é um sinal que precisa ser investigado. E também as descargas, né? Então, se sai secreção do mamilo, que tipo de secreção que é? Qual que é a secreção que preocupa? A secreção mais preocupante é a que aparenta sangue, né? Então, pode ser sanguinolenta ou o que a gente chama de água de rocha, que ela é um pouquinho alaranjada. Essas daí a gente precisa investigar, né? Certo. E é importante dizer também que a mama ela não é lisa, né? Então, isso é o que confunde muita gente. Tem muita paciente que fala, eu não faço porque eu não entendo, porque eu não consigo. A mama não é lisa, ela tem uma superfície ondulada irregular. Né? Quando você entende o seu normal, aí você vai entender o que está de errado, né? Eu acho que isso é importante, como você falou, o autoconhecimento. Você sabendo como é o seu exame normal. Sim. Na hora que aparecer alguma coisa, você vai saber. Não está normal. Sim, né? Exatamente. E que mais você me conta em relação às doenças da mama na idade reprodutiva? Porque não só de câncer de mama vive a mastologista das mulheres da idade doenças reprodutiva. De mama, né? assim, benignas, né? E sim, benignas também, porque muitas vezes as mulheres têm um diagnóstico nos exames de imagem, de rotina, que é o tal do BIRADS-3. Certo. O BIRADS-3, ele é causa, assim, de muita angústia e ansiedade nas mulheres. E o BIRADS-3, ele merece uma atenção, né, do mastologista, de alguém para examinar, para ver essa imagem, para ver se precisa biopsiar ou não. Certo. Então, isso eu acho interessante, a gente falar sobre a tal do BIRADS-3 que aparece no exame. E as pacientes ficam desesperadas. Tá. O BIRADS, na verdade, é uma classificação. BIRADS. Olha, eu já falei BIRADS. O BIRADS é uma classificação que surgiu para tentar unificar os laudos de exames de imagem de mama, né? Então, antes do BIRADS, né, há muitos anos atrás, não existia essa padronização. Então, ele surge e ele é atualizado, né, de tempos em tempos. Hoje a gente já vai para a 6ª edição do BIRADS. E ele tenta classificar e padronizar esses achados de imagem para descobrir o que é suspeito, o que não é suspeito e tentar unificar as condutas, né? Então, porque imagina, você está vendo uma imagem ali, às vezes é muito subjetivo, né? Então, as lesões, elas não são sempre aquelas de livro, né? Então, tem uma série de variedades de formatos de lesões que a gente pode encontrar. E o que um tá vendo, depende do diagnóstico do médico que está laudando. É muito operador dependente, depende de quem está fazendo o exame. Então, quanto mais padronização, melhor para todo mundo. Melhor. E aí, essa classificação, ela tenta orientar a conduta também. Então, o BIRADS, ele é classificado de 0 a 6, né? Sendo que 0 é um exame que é inconclusivo, então eu vou precisar de uma nova ferramenta de imagem para fechar uma conduta. E esse BIRADS, ele é atribuído ao ultrassom de mama, à mamografia e aos dois juntos.
Tenta se unificar a avaliação de preferência, né? Tá. Então, você sempre tentar unificar para o paciente ter e sempre o BIRADS vai ser, a classificação final vai ser de acordo com a lesão mais suspeita. Né? Então, eu posso encontrar várias lesões na mama, mas a que é mais suspeita é que vai orientar a conduta e que vai determinar o número do BIRADS. Tá. Né? Então, o BIRADS 0 é um exame que é inconclusivo, que eu vou precisar complementar. Exame BIRADS 1, ele é totalmente negativo, eu não encontrei nenhum achado. O 2, eu encontrei um achado benigno, né? Que aí é só rotina. E o 3 é um achado provavelmente benigno. Tá? Então, provavelmente benigno, o risco de malignidade é menor do que 2%. Então, eu não tenho uma obrigatoriedade de fazer uma biópsia nessa paciente. Eu posso manter um segmento, um acompanhamento com o exame de imagem. Se essa lesão permanecer estável e ela tiver uma estabilidade aí de 2 anos, ela baixa de categoria para uma categoria 2, ela é considerada benigna. Tá? Então, quer dizer que eu nunca vou fazer biópsia em BIRADS 3? Não, você vai individualizar o caso e você vai avaliar também outros aspectos que não só aquela lesão. Né? E o BIRADS 4? O 4, aí ele já entra num patamar suspeito. Mas, assim, os critérios são até bastante rígidos. Então, assim, se uma categoriazinha, uma característica da lesão não preencher o critério de benignidade, ela é categorizada como 4, e assim a gente vai para uma categoria suspeita, que vai indicar um procedimento, né? Então, o BIRADS 3 é uma lesão que 2% das menos de 2%. Menos de 2% são... Isso, é mais de 98% de chance de benignidade. A gente só vê o lado ruim, né? É para ver o lado bom. Vamos mais de ver 98% de benignidade. Só que, quando eu pego uma paciente com essa característica, eu sempre vou querer olhar novamente e encaminhar para um mastologista. Quando eu não encaminho, logo que vem. Porque eu acho que o mastologista que pode tranquilizar melhor, né, a paciente e ver se essa lesão merece ser biopsiada ou não. Sim. Então, acho bem importante avaliar as imagens, o BIRADS 3, para a gente não comer bola, né, no dia a dia, no consultório. E depois tem o BIRADS 5. O 5 é quando já é uma lesão altamente suspeita, né? Então, ela tem mais de 95% de chance de malignidade. Então, o exame de imagem não define diagnóstico, né? O exame de imagem ele só vai dizer se é suspeito ou se não é. Porque às vezes as pacientes ficam nervosas e falam, não, eu já tô. Não, primeiro tem que fazer a biópsia, né? O que vai definir o diagnóstico é a biópsia e não só a biópsia, a correlação anátomo-radiológica, né? Porque eu preciso correlacionar aquele achado. Se eu tenho uma lesão que é muito suspeita na imagem, aí eu fez a biópsia veio benigna, não está concordante. Entendeu? E o contrário também, né? Então, precisa avaliar com calma e ter uma coerência entre todos esses exames. Agora uma pergunta difícil, que eu já me fiz essa pergunta, mas eu gosto de conversar com as pessoas sobre o assunto. Por que você acha que está aumentando a incidência de câncer de mama nas mulheres mais jovens? Então, essa é a pergunta de $1 milhão. É uma pergunta de $1 milhão, porque a gente não consegue chegar assim, olha, a culpa é isso, né? Sim. Mas a gente tem 1000 hipóteses na cabeça. Aí, assim, para tentar responder, a gente começa a pensar nos fatores de risco, né? Que fatores de risco que eu tenho que podem provocar, né? Nós tem inúmeros estudos que avaliaram vários fatores de risco. A gente pode dividir os fatores de risco em fatores de risco de estilo de vida, né? Fatores de risco reprodutivos e fatores de risco familiares, genéticos, né? O genético você não altera, né? Às vezes são herdados, características herdadas, aquelas mutações genéticas que a paciente já tem. O histórico familiar dela que ela não vai alterar, né? Reprodutivos tem a ver, sim, com a idade que você teve o primeiro filho. Então, quanto mais jovem você teve o seu primeiro filho, menor o risco,
né? Bom, isso está mudando. E agora, realmente, a maioria das mulheres está deixando para ter filho mais tarde. Elas se estabelecem. E perdem um fator protetor. Sim, sim. Então, talvez a gente esteja reduzindo esse fator protetor. Sim, mas assim, você não pode guiar a sua vida, não, né? Claro que não. A gente está aqui pensando em reduzir o risco de mama. A gente está pensando no porquê. Pode ser um dos fatores, sim. A amamentação é um fator protetor também, né? Em qualquer faixa etária você vai reduzir o risco de câncer de mama. E a amamentação? Quanto tempo você considera que é protetor? E quanto tempo de amamentação? Pela Organização Mundial de Saúde, eles recomendam pelo menos 6 meses, né? Que é aquele período de amamentação exclusiva, né? O ideal para a mãe e para o bebê. Então, tem o benefício para os dois, né? Então, o bebê vai ter os benefícios de receber aqueles anticorpos, a melhor nutrição para ele, tem um vínculo materno e bebê, e tem também o benefício para a mãe. Ajuda a mãe a perder o peso e ainda ajuda a mãe a reduzir o risco de câncer de mama. Sim. Quanto mais amamentar, melhor, pensando nisso. Claro que ninguém vai ficar amamentando 5 anos por causa, né? Redução do risco. Por isso. Mas também, se você amamentou 1 mês e foi o que deu, você teve a proteção que você conseguiu. Então, a gente tem que fazer o que é melhor dentro das condições de cada um. Eu tomo muito cuidado quando a gente fala em conteúdo médico, porque o que um médico fala... Às vezes não dá para fazer, Às vezes é impossível de fazer e a pessoa fica neurótica com aquilo. Então, assim, deu para amamentar 1 dia, ótimo. Deu para amamentar 2 anos, legal. A gente faz o que pode. O que dá. Como mãe. Né? E o que é o ideal para cada pessoa, né? Sim. Então, vamos lá. Amamentação, ter filhos... Sim, fatores reprodutivos, fatores familiares e aí os fatores de estilo de vida, né? O que a gente sabe que ajuda a reduzir o risco, que são os fatores de risco, né? Realmente. Dieta, né? A dieta que está associada com a maior proteção é aquela dieta mediterrânea. Então, com menos gordura. Gente, dieta mediterrânea, eu acho que é a melhor. Para a fertilidade também. Foi considerada a melhor dieta para quem quer engravidar e melhorar a fertilidade, enfim. É a dieta mediterrânea. É a dieta mediterrânea com menos carboidratos, mais frutas, vegetais, variedades e menos gordura. Exercício físico, né? Então é muito importante. Exercício físico reduz risco de câncer de mama e reduz risco de recidiva. Então, aquela paciente que já teve câncer de mama precisa fazer exercício, né? Eu vi que a obesidade é um grande fator de risco para câncer de mama, né? A obesidade, na verdade, assim, se a gente for avaliar só o IMC, isso aí a gente entra num ponto controverso. Sim. Porque na pós-menopausa é um fator de risco. Sim. Na pré-menopausa já foi considerado como um fator protetor, né? Então, mas é bom até nem ficar falando muito, porque isso daí pode induzir... Já foi, né? Não já foi. Isso por quê? Talvez o excesso de peso na pré-menopausa pode induzir uma anovulação e aí diminuir os níveis hormonais, né? Que também não é bom. Isso. Ruim para outras coisas. Sim, mas os estudos mais recentes também avaliaram, não o IMC, né? Até a obesidade não vai ser mais considerada de acordo só com o número do IMC. A circunferência abdominal. E a relação da circunferência abdominal com a do quadril. Sim. Então, quando a paciente tem uma circunferência abdominal alta e essa relação alterada, isso indica um problema metabólico e isso sim aumenta risco de câncer de mama em qualquer faixa etária. Então, tem que medir a circunferência abdominal, o quadril e ver essa às relação. Às vezes a gente nem mede, a gente já sabe, né? O ideal é você manter um bom peso. Você vê o shape. Ter um estilo de vida saudável. E tudo tá no mesmo pacote, né? No final das contas, a gente fica se pegando o número da diferença de uma medida. Se deu 80, se deu 80. E, na verdade, é o estilo de vida que você escolhe ter, que você acorda todo dia. Outras coisas, bebida alcoólica. Tentar controlar a bebida alcoólica, porque isso está relacionado com o risco de câncer de mama. Tabagismo também, né? E uma coisa interessante trabalho noturno. Trabalho noturno. Tem um estudo que avaliou enfermeiras e comparou com enfermeiras que trabalhavam à noite e comparou com mulheres controle, né? E quem trabalhava à noite, ou seja,
que a privação do sono, né, aquela mudança do ciclo circadiano, aumentava o risco para câncer de mama. Sim. Né? Então, se der para dormir bem, é melhor. Melhor, né? Sempre melhor dormir bem, se possível. Nossa, que papo legal. Eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo essa nossa conversa estão tirando muitas dúvidas, porque o câncer de mama, ele é muito considerado um tabu às vezes. A pessoa tem e não quer falar para ninguém, enfim, e fica muito assustada com o diagnóstico, relacionando o diagnóstico a um desfecho ruim, né? Um desfecho, né, que pode ser relacionado até à morte, morrer. Mas Sim. Hoje a taxa de cura é de 90%, alta, né? Se você faz um diagnóstico precoce, a chance de cura é bastante alta. Né? É bastante alta. Então, gente, calma. Tem a vida depois do diagnóstico, né? E tem mais algum recado sobre esse diagnóstico de câncer de mama em idade reprodutiva que você queira falar? Alguma coisa que você pensou em trazer, que você pensou, não posso esquecer de falar isso? Eu acho que é importante alertar as meninas, né? Alertar as meninas que estão nessa faixa dos 20, 30 anos, que elas não precisam fazer mamografia, né? Elas são poupadas desse exame, mas elas ainda podem ser surpreendidas com um diagnóstico. Então, assim, não deixe de cuidar, né? E hoje é muito importante, a gente valoriza muito a individualização em tudo. E a individualização também do rastreamento. Então, paciente que tem histórico familiar, a minha mãe teve câncer de mama, a minha irmã teve, ou é uma história muito importante, não deixe de procurar um médico que vá calcular o seu risco, estratificar o seu risco. Hoje a gente tem inúmeras calculadoras que calculam o risco e isso vai ajudar você, né? Isso daí pode ajudar a prevenir. Eventualmente você descobre uma mutação e você pode tomar condutas que vão mudar o seu desfecho, né? Então, é importante a prevenção. Sim. E olha só, a gente vai ter a doutora Denise em dose dupla. Por quê? O próximo episódio, a gente ainda vai continuar nesse tema de câncer de mama, mas em uma outra situação, na gravidez. Imaginem você passar por esse diagnóstico e esse tratamento durante a gravidez. Que difícil que deve ser, né? Então, graças a Deus, nós temos profissionais que estudam diariamente, se atualizam e que estão em dia com todo esse tratamento, né? E a gente vai falar sobre isso na próxima entrevista. Bom, é claro que eu não vou deixar de pedir para vocês seguirem o podcast, curtirem, incentivarem o nosso trabalho para que a gente possa trazer cada vez mais profissionais e mais conversas e conteúdo relacionados à reprodução humana, à fertilidade, à saúde feminina e tudo que engloba esse universo e tudo que vai enriquecer o nosso conhecimento sobre a saúde feminina e vai nos deixar ainda mais espertas, inteligentes para cuidarmos de nós mesmas e das mulheres que a gente ama. Tá bom? Muito obrigada, Denise. Que conversa boa, verdadeira, Eu que agradeço. Necessária. Obrigada. Que bom que você dividiu todo o seu conhecimento conosco. E eu não vejo a hora da gente começar o nosso próximo episódio sobre câncer de mama na gravidez. Tá bom? Então tá, até mais, gente. Um beijo.